Olá pessoal, nessa aula 1 nós vamos falar um pouco dos conceitos iniciais de economia, iniciando com uma pergunta bem básica, por que a gente estuda economia? A gente estuda economia porque a economia trata sobre escassez. Escassez do quê? Escassez de fatores de produção. Né? E que fatores de produção são esses? Terra, capital, trabalho, tecnologia, empreendedorismo, ou seja, os fatores necessários para você gerar riqueza dentro de uma economia. Né? Dentro disso, quer dizer, você ainda consegue separar a economia um pouco entre economias de mercado e economias tidas planificadas. Né? O que são economias de mercado? São as economias capitalistas, são as economias que, na verdade, a iniciativa privada se incumbe de responder às perguntas aí da economia, o que, como e para quem produzir. Enquanto que uma economia planificada é uma economia basicamente socialista, onde o governo se propõe a responder todas essas perguntas da economia e não iniciativa privada. Né? E aí, quer dizer, a gente consegue desenvolver essa questão inicial para mais um ponto importante, quer dizer, de linhas de pensamento dentro da economia, né? Que são as linhas de pensamento abordadas nessa aula, que são linhas intervencionistas ou linhas liberais de pensamento econômico. Primeira providência, quer dizer, entender o que é uma linha liberal de economia. Uma linha liberal de pensamento econômico é quando você tem um Estado muito pouco participante no desenvolvimento da economia, na resposta daquelas perguntas da economia, ou seja, o que, como e para quem produzir. Na verdade, a iniciativa privada é quem vai se incumbir de responder grande parte dessas perguntas e o governo será basicamente um agente mediador, regulador desse processo. Né? Enquanto que numa linha de pensamento mais intervencionista da economia, aí você tem sim um Estado muito mais participante da economia, se preocupando muitas vezes em ter estruturas grandes para intervir muito mais na economia. Né? Aí é uma linha mais intervencionista que, na verdade, muitas vezes ela entrou historicamente na economia, mas assim como o pensamento liberal também, muitas vezes ele teve como foi agente principal na economia. Só que um pouco do que a história econômica mostrou para a gente até agora é que nem uma coisa nem outra, nem o excesso de um, nem o excesso de outro é alguma coisa muito correta. Quer dizer, significa dizer o seguinte, quer dizer, em alguns momentos o excesso de liberalismo econômico, a falta de intervenção do Estado, a falta de regulação do Estado, ou seja, deixando o mercado se regular sozinho, algumas vezes isso deu problema. Haja vista a crise de 29, por exemplo, nos Estados Unidos, ou a própria crise americana mais recente, de 2008. Né? Em compensação, quer dizer, quando você tem excesso de intervencionismo, você começa a criar estados muito grandes, você começa a ter um Estado muito caro, porque para você intervir, você precisa formar uma estrutura dentro do Estado. E essa estrutura custa dinheiro para fazer a sua manutenção. Então você acaba tendo estados muito caros quando eles são excessivamente intervencionistas. E o Brasil é um exemplo disso porque durante muitas décadas ele foi bastante intervencionista e a gente criou uma estrutura estatal muito cara que hoje em dia é um determinante cabal para a nossa crise fiscal. Tá? Pessoal, então, rapidamente, quer dizer, a economia nada mais é do que o estudo sobre a escassez. Escassez do quê? Fatores de produção. Que fatores de produção são esses? Terra, capital, trabalho, tecnologia e empreendedorismo. Economias planificadas e economias de mercado, ou seja, economias capitalistas e economias basicamente socialistas, onde o governo se preocupa em responder sozinho todas as perguntas da economia. E, por fim, o pensamento liberal e o pensamento mais intervencionista, onde o Estado, do lado intervencionista, intervém muito na economia, cria estruturas para isso, né, se torna um Estado muito pesado, muito caro, e o Estado excessivamente liberal, muitas vezes, acaba não regulando alguns pontos que são importantes de serem regulados. Né? Isso também pode criar problemas na economia. É isso, pessoal. Até a próxima aula. Um abraço.